Deixa eu ver. Acho que foi. Então tá bom. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM. Para quem está ao vivo no Meet, bom dia para todo mundo, como eu já falei. E a gente está no aulão para a prova de estatística da PoliUSP, o Fuja do Nabo, da terceira prova. Terceira e última, né, do semestre. Espero que vocês passem bem e todo mundo fique muito feliz. E a gente não precisa se encontrar em nenhuma, nem substitutiva, nem recuperação, certo? Pelo que eu entendi, já separei aqui o material que vai cair na prova. Estamos falando de análise de variância, um fator, dois fatores e com repetição. Estamos falando de regressão também. Eu vou tentar ao máximo nesse Fuja ser objetivo, direto, rapidinho e indicar para vocês o que eu acho mais importante de vocês se atentarem, tá? Muito possivelmente, você está assistindo esse vídeo para a prova, você já conhece o canal no Instagram da THM, que tem bastante coisa educacional, mas principalmente uma coisa que eu vou falar bastante na aula de hoje é do nosso canal no YouTube, porque lá no YouTube a gente tem as playlists com cada tema que eu vou passar aqui, resolvidas em videoaulas específicas. Então, eu vou até deixar separadinho o conteúdo, eu estou até fazendo isso, porque o que não der tempo de eu passar nessa 1h30, 2 horas que a gente vai estar aqui, eu vou indicar para vocês. Então, só para ficar claro, né? Aqui se você está vendo isso ao vivo, então você pode ir lá no YouTube agora, mas se você estiver vendo já na gravação, lá no canal do Educacional THM, você vai ter essa playlist aqui, ó, curso de estatística básica, né? Deixa eu ver, como eu estou entrando de administrador, talvez ele apareça um pouco diferente. Olha lá, aí a gente vai estar falando basicamente, ó, são, se eu não me engano, 40 vídeos. A gente está falando a partir da aula 30 aqui, ó. Então, a gente tem uma aula de ANOVA, bem detalhada, 40 minutinhos, se você tiver dúvida, né? Aí tem mais esses daqui, ó. A gente deve estar falando de umas, talvez, 4 horinhas, 5 horinhas de vídeo. Você vai assistir isso em 1h30, vai ficar bem mais rápido, né? E assim, tem exercícios, então, muito do que eu falar aqui, se ficou sem dúvida, faz o exercício e vai para a prova tranquilo. Se ficou com dúvida, mesmo após o Fuja, aí assiste as aulas, que acho que é matador, não tem muito erro. Então, vamos nessa. Em paralelo, já vou baixar aqui o material que a Elisa, nossa analista educacional, preparou para vocês. É a prova de 2019 revisada, corrigida. A gente ainda está terminando ela. Você vê, ó, a questão 4 a gente ainda não fez, por exemplo, tem uma coisinha ou outra que ainda vai faltar. Assim que isso aqui estiver disponível, eu vou disponibilizar para o pessoal do Grêmio deixar com vocês, né? E possivelmente na semana que vem, aí na quarta-feira, no Fuja presencial, a gente vai olhar isso com todo o carinho do mundo, com muita paciência, tá? Então, se eu acabar não resolvendo muita coisa dessa 2019 aqui, não fique preocupado. Ela vai sair ou em vídeo aqui no YouTube ou na quarta-feira como aulão de exercício, tá bom? Deixa eu já deixar tudo no jeito aqui. Vamos lá. Antes de tudo, saber de vocês que estão aqui, bravos guerreiros de sábado de manhã, como estamos para a prova? Está faltando muito? Está faltando pouco? Estamos precisando de muita nota? Eu lembro que era 2, 3, 4 os pesos das provas de vocês, não era? Isso. E aí? Estamos precisando de muito? Estamos precisando de 8,5? Estamos precisando de 11? Como é que está? Mandei no chat aí, por favor, só para ter uma 5 bola, o famoso. Vocês estão bem, então. Estamos usando, se a gente for mediano aqui, tirar 5 ou mais, está resolvido, né? Bom, partindo disso e sendo um professor mais do lado do aluno aqui nesse momento, eu vou explicar 2 conceitos principais na aula de hoje, ANOVA e regressão. Se você aprender muito bem a ANOVA, você possivelmente já deve ter quase os 5 inteiros que vocês precisam aí, que a maioria dos que estão ao vivo aqui responderam. Então, vamos lá. O que é a ANOVA? A ANOVA é um termo que se refere à análise de variância, mas, ao contrário do que parece, análise de variância para testar médias, não é um teste de variâncias.
Então, nós estamos comparando grupos. Eu vou retomar super rápido o que a gente fez na segunda prova. Na segunda prova, a gente falava o seguinte, olha, vou comparar duas populações, A e a B, e aí eu considero que elas são iguais, né? Eu parto do princípio que elas são iguais, provém da mesma população ali, eu tenho amostras do A, amostras do B, tem a população A, a população B, e eu estou comparando se são a mesma ou não. E eu podia fazer isso como diferença, né? Eu podia falar, olha, população A e B são iguais, se eu rejeitar minha hipótese nula, elas são diferentes. E aí você tomava decisões a partir disso. Se você tivesse 3 populações aqui, A, B e a C, já ia ter que ficar um pouco mais complicado fazer os testes da sua segunda prova, porque ia ficar população A com população B, população A com população C, população B com população C. Você ia ter que fazer vários testes comparando 2 a 2 as diferenças, né? Se tivesse 4 populações para você analisar, aí também ia ficando, a coisa cada vez mais ia ficar complicada de tratar 2 a 2, né? 2 parâmetros entre si. A nova análise de variância é um teste de médias que tem essa premissa aqui. Eu tenho vários grupos, vários mesmo, aqui, e eu quero pelo menos saber se dentro deles, olha só, saiu aqui, faltou pelo menos, vamos ver se eu já corrigi isso aqui, né? Ó, editor de PDF, como é ágil. Eu quero saber se há pelo menos um diferente dos demais. Então, a nossa hipótese aqui, isso que você tem que lembrar, a conversa vai virar uma conversa com variâncias, com desvio padrão, com os nomes novos, quadrado médio, não sei o quê, mas o que está por trás disso tudo é que você está vendo vários grupos testando a média deles e querendo saber se tem pelo menos um diferente dos demais. Essa é a ideia, tá? Que mais? Você, nesses vários grupos, já começa aqui, antes de passar a parte matemática. Você tem várias linhas diferentes, uma linha para cada grupo. Eu mostrei 12 resultados da marca de pneu A, 15 da marca de pneu B, 20 da marca de pneu C, 8 da marca de pneu D. Beleza. Será que esses pneus têm durabilidade média igual? Eu tenho resultados para 4 marcas diferentes e quero saber se são todos iguais em durabilidade ou se tem pelo menos um diferente. Todos podem ser diferentes, 2 podem ser diferentes, 3 podem ser diferentes. Aqui, a nova só vai me dizer que, dos que eu estou analisando, no caso 4, nesse exemplo, que tem pelo menos um que não é igual aos demais. Com a própria média amostral, você já consegue ter um cheiro disso. Você já vai fazer a média do A, a média do B, a média do C, a média do D, dá uma olhada nisso, e se tiver um muito estranho, você possivelmente já também consegue, né, ir descobrindo isso. Você não vai confirmar com o teste nem nada nesse momento, mas estou te dizendo que a intuição tem que ser de olhar o que você está testando. Você está testando médias. Então, se tiver uma média diferente das demais, você já está inclinado a rejeitar o teste. Temos uma mão levantada. Manda, Rafael. Ótima hora para fazer pergunta, que ainda não virou matemática. Minha pergunta seria, na 9, então, eu nunca vou saber qual especificamente está diferente. Eu só vou ter que ter pelo menos uma. Tipo, isso. Aí, ó, eu vou ter que usar aquela ferramenta. Eita, acho que eu parei de compartilhar, não? Me disse se está compartilhando ainda. Boa. Tem que usar essa ferramenta avançadíssima, conhece? Aqui, ó. Eu tenho lá uma população aqui, essa é a A, né? Aí, eu estou supondo que uma outra população B é a mesma. Estou tentando até fazer aqui. Pode ser que não seja. E eu vou testar se pelo menos uma é diferente das demais. Pode ser que eu tenha várias diferentes entre si. Nossa, olha, o desenho no sábado de manhã tá lindo, né? Deixa eu tirar aqui o negócio aqui do mouse. Você vai ter como se fossem várias populações. Sei lá, o A, o B. Nossa, isso aqui tá lindo. O C. Nesse caso, eu coloquei propositalmente 3 distribuições diferentes. E aí, quando eu fizer a nova, eu vou acabar enxergando que uma delas é diferente das demais. Mas isso vem no número, sabe? Você, no próprio
por exemplo, nas próprias médias que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, você vai conseguir perceber isso. Então, sim, você consegue afirmar que há uma diferente das demais. Qual é ela? Ou quais são elas? Aí você ainda não sabe nesse momento, ok? Ah, tá. Aí, para eu saber qual que tá errada, seria mais para a parte de regressão, essas coisas, ou não? Seria mais Não, para... aí você vai Aí fazer é o outro seguinte, conteúdo que a gente não vai ver aqui. deixa eu até colocar aqui, pesquisar. O que você faz é o seguinte, é um teste post-hoc. Ah, Então, deixa eu até colocar aqui, ó, bem resumidamente. Ótima pergunta. Post-hoc quer dizer depois disso. Então, você vai conduzir uma nova e vai chegar na conclusão de que há pelo menos uma diferente das demais. Qual é ela? Aí você deveria conduzir um outro teste de hipóteses que ia fazer as comparações pareadas, entendeu? tá. Então, ela é, tipo, o próprio teste após a nova vai pegar A com B, A com C, B com C, A com D, se tiver 4, entendeu? Ah, tá bom. Tem, por exemplo, o Tukey, que é um dos testes de hipótese. Aí, ó, esse é um dos testes mais conhecidos. Ele compara todas as combinações de grupos para identificar quais correlações ali de grupos, quais 2 a 2 têm diferenças estatisticamente significativas. Entendeu? Uhum. Então, eu não sei, eu estou supondo que isso não é tema da prova de vocês. Você sabe me dizer? Eu não Eu acho acho que que o pessoal. não é. Acho que não, É, né? eu acho que não chegou a isso, porque pelo que eu estudei até agora, não vi isso. Pelo O menos eu não Pedro, sei. Pedro falou que o professor dele passou isso. Teste de Então tudo. aí eu não... Beleza. A gente pode fazer o seguinte: passa para o pessoal do Grêmio exercício disso daqui, que no Fuja da quarta-feira eu entro com mais detalhe. Agora eu não sei se tem no material, porque isso não era toda hora que caía também, entendeu? Então, no momento o que eu posso dizer é o seguinte: descobrir qual é a diferente das demais é um outro teste. Na hora da prova não faz muito sentido você ter uma questão gigantesca, sabe? A nova mais um outro teste. Então, assim, mais provável, não é certeza nenhuma, mas é mais provável que a gente pare no resultado da nova, beleza? Aí, acho que a própria Laura passa exercícios disso que eu deixo resolvido para quarta-feira junto com a Elisa, e a gente dá um toque nisso, tá bom? Mas fez sentido, tipo, eu, Rafa, né? Fez, obrigado. Pô, o que é isso? Uma outra coisa, Rafa, que também dá para analisar bem é que tendo isso definido, você consegue inferir qual que é o diferente dos demais. Deixa eu achar aqui. Essa pergunta é muito boa, tá? Eu não estou usando o tempo dela à toa, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho o material. Vocês estão fazendo esse ano e vão passar, né? Com certeza. Mas o pessoal do ano que vem, possivelmente, né? Vai estar já com um pouquinho mais de material, ele vai evoluir aí. Estou mostrando para vocês em primeira mão o Pokémon evoluído aqui, ó. Isso daqui vai ser o material de estatística para os próximos anos, que a gente vai ter um estudo de caso realmente aplicado. Aí esse PDF, hoje o que é um PDF de resolução de exercício vai virar um HTML aqui, ó, um arquivo para você brincar e passar por ele e tal. Aí vai ter um dos cases que a gente usa na consultoria, na THM, que é o desastre lá em Mariana. Aí aqui, com certeza tem. Deixa eu achar. Um estudo de caso, deixa eu ver aqui. Aí tem até umas explicações de temas. Vai ser legal isso daqui, né? Só queria mostrar porque o gráfico tá aqui. Peraí. Aqui, ó. Rafa, tá vendo essa imagem que eu tô mostrando? Tô. Isso aqui são estações de monitoramento. Eu tô no Rio Doce, no Rio Doce, lá em Mariana, onde teve o rompimento da barragem, saiu um monte de lama no Rio Doce e contaminou muita coisa. E a água do rio ficou contaminada por um tempo, e a substância química manganês era uma das que aparecia em maior quantidade, porque estava na lama do rejeito. A barragem estourou e tinha muito manganês lá. Aí, cada pontinho da X disso aqui é uma estação, é um ponto do rio parado que o pessoal coleta dados ao longo do tempo.
O que você está vendo é um gráfico de box plot, uma representação para várias medidas de um ponto, de uma estação que eu coletei, né? Eu não sei se você consegue ver, mas tem uns pontinhos verdes. Consegue ver isso aqui? Sim. Esses pontinhos verdes são as médias que eu coletei ali nos resultados. Se eu fizer uma nova com todas essas estações aqui no Rio, você acha que eu vou rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar? Você acha que tem pelo menos uma média diferente das demais aqui, nessas Sim. caixinhas todas? Tá. É, E quais você chutaria que seriam? Só para entender. a primeira, A primeira parece bem diferente das demais, ok. aí talvez as duas últimas, não sei. Pode ser. Talvez esse último grupo aqui seja diferente desse grupo aqui do meio, É. vai? Mais ou menos, né? Uhum. Então, o post-rock, se eu tivesse feito uma nova, eu ia rejeitar H0, beleza. A partir do momento que eu rejeitei, aqui eu tenho muitas estações, eu tenho 20 estações, é um monte de média, né? Ele ia possivelmente, o post-rock, mesmo sem dar aula disso, sem exercício disso, eu já estou explicando, e é bom vocês que estão aqui já aproveitarem. Se isso pode cair, entendam como funcionaria. Post-rock ia fazer a primeira estação de todas versus a segunda, ia dizer que são diferentes. Aí ia fazer a primeira versus a terceira, ia dizer que são diferentes. Primeira versus a quarta. Possivelmente a primeira ia rejeitar com todas as outras. A primeira ia ser diferente de todas as outras. Aí ele ia começar pela segunda. A segunda com a primeira já ia ter sido feito, então ia ser simétrico, ia ser um resultado copiado ali. Aí a segunda com a terceira talvez não rejeitasse, está pertinho. Com a quarta talvez não. Mas aí com essa daqui, ó, a antepenúltima aqui, a quarta, a última aqui, talvez já rejeitasse. Aí vira um problema para você, analista, engenheiro, entendendo estatística, usar isso para analisar os dados. Por isso que eu acho que numa questão de prova, se cair, é só para saber qual grupo é diferente dos demais. Só que, mesmo sem conduzir o Tukey ou um teste de post-rock, um teste post-rock após a nova, só olhando os números, e você, na hora da prova, consegue calcular as médias de cada grupo, você já consegue ter uma noção do que parece mais igual e parece mais diferente. Tá bom? Uhum. Conceitos. Olha que legal esse daqui, quando eu separo no Rio na época de chuva e de estiagem, né? Quando chove mais, chove menos. Bem legalzinho também. Mas, enfim, isso aqui acho que a gente não chegou na matéria de vocês, ó. Parou em teste de hipótese na P2, né? Mas tá bom. Falando de coisa à parte. Rafa, dúvidas até o momento? Pode me Não, interromper. deu para entender, obrigado. Show. O Pedro que falou que o professor passou teste de Tukey, dúvida também? Ou tudo bem? Não, tá tranquilo. Obrigadão. Boa, tamo junto. Então, vamos lá. Falando agora de partes mais práticas da sua prova. Possivelmente você vai ter uma tabela que vai ter os elementos seus diferentes grupos. Eu vou chamar as várias médias que eu estou analisando aqui de grupos diferentes. E aí você vai ter uma linha para cada grupo. Então, grupo A, grupo B, grupo C, grupo K. Você tem K grupos. E cada um deles você vai ter, idealmente, na prova, um elemento de cada numa coluna. Então, o primeiro elemento do grupo A vai ser um número que vai estar aqui. Aí toda essa linha só tem elementos do grupo A. E a primeira coisa que você vai fazer é tirar as médias de cada grupo. Só que, independente de você fazer a nova na hora ou não, se você não tiver tempo, essas médias são o análogo do que eu mostrei para vocês aqui na apostila, né? Deixa eu ver se eu fechei, será? Não. Aqui, naquela parte descritiva ali. São aqueles pontinhos em verde aqui. E só de ter esses números e você analisar, você já consegue ter uma noção se tem algum diferente dos outros ou não. Se você precisar chutar na hora o resultado, você já consegue. Beleza. Aí, a ideia é a seguinte, eu tenho várias médias lá, estou testando se elas são iguais ou não, e o que vai acontecer daqui em diante? Essa é uma parte importante que você vai precisar ver com muita calma lá no vídeo do YouTube, tá? A gente vai transformar um problema de médias em analisar desvios padrão. Então, digamos o seguinte, deixa eu ver se eu consigo
já pular para algo mais fácil. Pronto, vamos nesse exemplo aqui. Eu tenho marca A, marca B e marca C, e por algum motivo eu coletei 4 de cada grupo. Poderia ter coletado números diferentes, mas eu coletei 4 igualzinho em cada grupo. Eu tenho a média desse primeiro grupo aqui, 34, 38, 31, 35, aí deu 34,5, beleza, já vou deixar anotado aqui. Aí eu tenho a média do segundo grupo, que está um pouco mais baixo, parece, né? 31,5, você vai anotar aqui do lado. E você tem a média do terceiro grupo, que vai dar 26,5. Se eu tivesse que chutar se tem algum diferente, pô, parece que 26,5 é muito distante dos outros. Mas, como é 1% de significância, aí tudo bem, o pessoal também está nessa prova aqui, eu acho que é 2018 isso aqui, o pessoal resolveu ser muito criterioso. Então, a 1%, vamos fazer o teste e tal, mas se eu tivesse que chutar isso de última hora, eu diria que tem pelo menos um diferente. Fiz a média de cada grupo, fiz a média de todos os grupos. 30,8 é a média de todos os grupos. Aí, olha que interessante, né? Eu não passei na anotação, mas eu vou pegar cada elementozinho, cada célula dessa tabelona aqui, e tirar a média global. A gente vai calcular um desvio padrão, né? Um desvio, uma medida de diferenças, de cada valorzinho com a média global. Se houver, né, um grupo muito diferente dos outros, esse desvio entre amostras, ele cresce. A gente vai chamar isso de desvio entre amostras. Então, eu tenho uma média global, um 30,8, e eu tenho cada célulazinha sendo comparada com isso, elevado ao quadrado, dividido por um número, beleza. Se isso aqui, que eu vou chamar de variância, ou soma de quadrados, acho que é assim que a gente chama, né? Mas é um desvio padrão. Esse desvio entre amostras for muito grande, eu vou estar propenso a falar, deve ter algum grupo lá que estoura esse desvio, porque era para entre as amostras e a média global estarem próximas, se tudo fosse como a H0 fala. A H0 fala, ó, todos são iguais. Se a H0 fala que todos são iguais, o desvio entre cada elementinho e uma média global tem que ser pequeno. Pequeno em relação a quê? Aí vamos lá. Pequeno em relação a um outro desvio que a gente chama de residual. A gente vai aprender a calcular um desvio entre as amostras, um desvio chamado total, e tudo que não é total, o total é tudo, o que é entre amostras está lá, tudo que não é a parcela do todo que não está entre amostras, a gente vai chamar de residual. E aí o que eu vou te dizer é, se entre amostras estiver grande o bastante em relação ao residual, você vai ter condições de falar o seguinte, deve ter um grupo diferente dos demais lá dentro. Como você faz isso efetivamente? Como eu vou comparar, no final do dia, eu troquei um teste de médias para uma comparação entre amostras e resíduo, desvio entre amostras, variância entre amostras e variância de resíduo, eu caí num teste F. Variância entre amostras espera-se que seja maior, eu boto ela no numerador, variância do resíduo eu boto aqui embaixo, um dividido pelo outro vai dar uma F. Se essa F for grande o bastante para rejeitar minha barreira, né? Aí a barreira depende dos graus de liberdade, né? E do nível de significância. Aí você vai rejeitar H0. Como você vai fazer isso? Aqui na apostila eu te mostro do jeito no zero, na formulação verdadeira. Não é assim que você vai resolver. Você vai resolver com uma notação específica. Que notação é essa? Você vai fazer as médias em cada linha, você vai somar os valores da linha e guardar eles num lugar ali na sua prova, você vai pegar cada valorzinho e elevar ao quadrado, e aí em cada linha vai salvar isso também, aí você vai ter a soma de todos os valores, você vai ter a soma de todos os quadrados dos valores, você vai ter a média de cada amostra, que eu já falei para você, a primeira coisa que você tem que dar uma olhada para saber se rejeita ou não, ter noção disso, fazendo exercício você vai pegando. Então, a média de cada linha, você vai ter que ter a média global. De tudo que eu estou falando, o que eu queria que ficasse claro aqui, já que este é um fuja para você entender o conceito, e aí fazer o exercício tendo sentido, não só reproduzir um fluxo, porque na hora o cara pode te cobrar de maneiras muito diferentes, uma questão dessa. O que eu queria que ficasse claro é, você vai comparar
uma certa dispersão dos valores da sua tabela com uma média global zona, então você vai ter uma variância entre amostras, e tendo tudo, e tendo entre amostras, você vai ter um certo resíduo. Quanto maior for essa variância entre amostras, mais você está propenso a dizer que tem pelo menos um grupo aqui diferente dos demais. Essa é a ideia central. Ela é importantíssima. Como você vai fazer? Aí eu vou te mostrar no próximo exercício aqui, até vou entrar nessas contas aqui, a gente vai resolver juntos, pelo menos passando aqui os slides, né? Mas o importante é se o conceito está claro, porque depois eu vou expandir ele para 2 fatores, para com repetição, e quando a gente estiver em regressão, a coisa também não vai ser tão diferente, a gente vai ter umas somas de quadrados lá também. Então, esse é um momento crítico para, se tudo que eu falei tem alguma dúvida, manifestem-se agora, por favor. Vocês têm dúvidas? Manda, Pedro. Aquele X barra barra que você mostrou ali mais para cima é a média das médias. É a Aí. média global zona. É a média global zona. Então, é o somar todo mundo e dividir pelo N de todo mundo. Então, eu tenho 12 elementos no todo, né? Aí, se eu somar todas essas... Se eu somar essa tabela toda e dividir por 12, dá essa média aqui, entendeu? Tá bom, entendi. Obrigado. Mas você não vai resolver com esse X barra barra nesse momento. Você vai resolver com... Você vai calcular ele, mas com isso aqui, ó. Ok? Ok, Eu acho que é mais fácil olhar por aqui. De conceito, tudo bem? tudo bem. Boa. Pessoal, se mais alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, que eu estou um olho na apresentação, um olho nas dúvidas. Mas vamos lá. Então tá bom. O que você vai fazer num exercício de ANOVA? De um fator, que a gente está comparando só, então, grupos entre si. Você vai pegar a sua tabela, somar os valores da linha, somar os valores dos quadrados de cada célula de uma linha, vai salvar isso. Então, você vai ter uma tabela lá, eu já entro nela, mas você vai somar todos os valores, beleza, salva isso lá. Linha 1 tem o T1, que é a soma no 1. Tem o T2, que é a soma no 2, T3, que é a soma no 3. Aí você vai pegar cada valorzinho, levar ao quadrado na sua calculadora e somar e guardar na linha 1, você vai ter o Q1, Q2 e Q3. A soma de todos os T's vai ser a soma do valor total, a soma de todos os quadrados vai ser o Q maiúsculo, e aí você vai calcular essas duas coisas aqui, ó, x barra da linha, que vai ser a soma da linha pelo número de elementos que a sua linha tem, né? Então, aqui nesse exemplo bonitinho, eu tenho 4 valores para todas as marcas, eu tenho 4, mas eu poderia não ter esse 29 aqui, e aí eu teria que, na linha B, a média da linha B, eu teria que dividir por 3. Isso tem que fazer sentido. Eu sei que eu estou falando uma coisa que pode parecer óbvia, mas isso faz você errar o exercício e não dá nem para chamar de pegadinha, mas em termos de prova antiga, isso pode ser uma coisa que os caras trocam de um ano para outro para fazer você cair mesmo. Pode ser um tipo de pegadinha. Beleza. Vai ter o quadrado total dos valores, a média de cada linha, que é isso que eu falei, e a média de todos os valores, que daí você vai pegar o número de elementos que você tem, os números de grupos que você tem. Aqui está N vezes K. Aqui a gente está considerando, né, nesse exemplo ali que tem 3 marcas e 4 elementos, eu vou dividir por 12. Mas isso aqui é N vezes K no cenário mais bonito. Se você tiver, em vez de 12 elementos, 11, você tem que botar 11 aqui. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, a média de todos tem que ser o número que você tem também. E isso é importante. Aí, vamos lá. O que você vai fazer com todas essas informações? Aí você vai ter um tabelão que vai usar o Q maiúsculo, o T maiúsculo, e todas as medidas que a gente fez numa conta. Então, eu já vou te mostrar como é que você vai fazer. Você vai colocar essas coisas num quadro desse. Vocês podem levar formulário? Não. Sim. Pode. Boa. Se pode levar formulário. Quanto é o quê? Uma folha ou uma página? Uma folha. Tá. Se é uma folha, então, em algum lugar vai ter os quadros de análise de variância. Essa é uma tabela para quando você tem um fator só. O que é um fator? Estou comparando só marcas entre si, grupos entre si.
poderia estar comparando o grupo e uma outra classificação lá dentro também. A gente já vai entrar nesse mérito. Mas, beleza, você vai ter um quadro desse, em que você vai ter aqui, ó, onde está escrito soma de quadrados entre amostras. Você vai botar cadê? Essa formulação aqui, ó. Então, por exemplo, você vai ter a linha I, a soma dos quadrados na linha I, a soma dos valores na linha I. Você vai elevar isso aqui ao quadrado e dividir pelo número de elementos da linha que você tem. Pronto, isso aqui vai ser um primeiro termo. Aí, você vai somar todo o pessoal, todas as linhas. Então, se eu tenho 3 linhas, eu vou fazer T1 ao quadrado dividido por N1, T2 ao quadrado dividido por N2, T3 ao quadrado dividido por N3. Pronto, eu vou somar isso tudo. E eu vou subtrair isso pelo T maiúsculo ao quadrado, a soma de todos os valores ao quadrado, dividido pelo número de elementos que eu tenho, que aqui é NK. Isso vai ser a soma de quadrados entre amostras, ou entre linhas. O total é mais tranquilinho. Você vai pegar o Q maiúsculo, que você já calculou, e subtrair por este mesmo termo aqui, ó, T ao quadrado sobre NK. Percebam que ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui no entre amostras, ele aparece aqui no quadrado total. Beleza. Tendo a soma de quadrados total e a entre amostras, o resíduo é a diferença dos dois. Beleza. Você vai ter lá o número de... Se isso aqui é entre grupos, entre amostras, você vai ter o número de graus de liberdade, que são as informações que a gente usa. Como você está falando de desvios padrão, em algum momento você usou uma média da sua amostra para fazer a conta. E não era a média da população, né? Eu estou calculando uma variância, mas eu estou usando em algum momento uma média que é da amostra e não da população. Quando eu troco média da população, que eu não conheço, por uma média da amostra, eu perco uma informação. Eu tinha uma fórmula com mi, em algum lugar lá, que eu não vou dizer agora, e você trocou por um x barra. Quando você perdeu essa uma informação, você está usando um valor que é a combinação linear dos que você já tem, você vai perder um grau de liberdade, é assim que a gente fala. Se eu tinha 3 grupos, o que vai entrar aqui é 3 menos 1. Vai entrar 2 grupos. Então, beleza, você vai ter sua soma entre amostras, sua soma total, total menos entre amostras é o resíduo. Você vai ter o número de graus total de liberdade, que é tudo menos 1. Você vai ter o entre amostras, e aí a diferença vai cair no resíduo. Beleza. Aí, beleza. Aí, o que você vai fazer? A nossa variância entre amostras vai ser a primeira coluna por segunda, nossa variância do resíduo vai ser a primeira coluna sobre a segunda, e aí sim, nosso F amostral vai ser uma variância dividido pela outra. E aí, como eu disse, se tiver algum grupo que tenha um elemento muito diferente dos outros, um grupo que tem uma média muito diferente das demais, essa variância entre amostras sobe, dá um pico, e ainda é uma variância, um valor ao quadrado. Quanto maior for a diferença entre o S2 entre amostras e o S2 residual, mais você vai estar propenso a rejeitar o teste. Aí você vai comparar isso aqui com um valor crítico. O valor crítico vai ter o número de graus de liberdade entre linhas, do resíduo e o nível de significância. Eu falei, mas eu prefiro mostrar para vocês aqui, que eu acho que fica mais claro, tá? Vamos lá. Compare 3 médias, veja se há alguma diferença demais ao nível de 5%. Vamos lá. Eu estou pegando esse exercício e não calculei nada ainda, mas eu vi que está entre 64, 66, 59, 65, 62. Temos algo aqui em torno de 63, 64 de média. Esse segundo grupo aqui já está lá em cima, ó, 70, 73, 66, 68. E esse terceiro grupo está abaixo de 60. Muito possivelmente eu vou rejeitar H0. Você tem que bater o olho nisso e sacar esse tipo de coisa. É o que eu mostrei para o Rafael no exemplo do material do ano que vem. Tá? Beleza. Muito possivelmente eu vou rejeitar. Vamos fazer o teste. Mas se eu tivesse que chutar isso em última hora lá na prova, eu chutaria aqui, rejeita H0. Bom, a gente está trocando a hipótese nula de tudo um é igual ao outro, média do grupo A, grupo B e grupo C são iguais, pela hipótese alternativa aqui, que há pelo menos uma média diferente.
eu estou substituindo essa notação aqui de médias por a variância entre amostras, que eu não conheço, populacional entre amostras, é igual a do resíduo. Eu estou substituindo o teste de médias por um teste de variâncias, por isso que a gente chama de análise de variância. E a hipótese alternativa que eu tenho aqui é a minha variância entre amostras é maior que a do resíduo. Este teste aqui é um teste F, em que você vai ter o valor amostral, né? Uma variância da amostra, S2, entre amostras dividido por S2 residual. Isso é da sua amostra. E o crítico vai ser os graus de liberdade entre amostras, grau de liberdade do resíduo e o nível de significância. E aí sim, se forem variâncias iguais, essa divisão fica próxima de 1, né? Ou não chega muito longe. Então, quanto maior for a sua divisão entre amostras e resíduo lá na tabela, mais propenso você está a rejeitar o teste. O que você vai fazer, então, no exercício? Chegou o exercício na sua mão, primeira linha, soma todos os valores. Soma deu 316. Pronto. Pega também o quadrado. Isso aqui está estranho. Tem um quadrado. Por que que tá... Será que isso daqui era... Será que isso daqui era Q1? Deixa eu ver. Não entendi por que que tá... Como que dá 99 se eu estaria levando? Talvez... Realmente não entendi como é que está a resolução aqui. Mas vamos lá, vou explicar para vocês que eu acho mais fácil. Vou ficar descobrindo. Somou tudo. 316, parece bem coerente. Está tudo na casa dos 60, eu tenho 5 valores, deu 300. 348, eu vou somar todo mundo aqui, beleza. E esse outro aqui, 271. Vou multiplicar por 50 vezes 5, 250, tá próximo, beleza. Aí, eu vou calcular o quadrado disso aqui. Acho que, tá, isso aqui é 99 mil. Agora faz sentido. Eu vou calcular o quadrado dessa soma aqui. Agora sim, 99 mil. O quadrado desse 348, 121 mil. Quadrado de 271 aqui, de 73 mil. Beleza. Cada linha, somei tudo, calculei o quadrado do valor da soma da linha. Beleza. Vou calcular o T maiúsculo, não é Tzão, né? T grande, T maiúsculo, 935. E vou vou também calcular a soma dos quadrados aqui, de cada linha, dividido pelo número de elementos. Então, na primeira linha eu tinha 5 observações, eu vou pegar 99 mil e alguma coisa, dividir por 5, vou somar isso com 121 mil, não sei o que, dividido por 5, 73 mil dividido por 5. Vou somar todos esses números. Vai dar 58.880. Pronto. Aí eu já tenho todas as condições de calcular a soma de quadrados entre amostras. A soma de cada linha, do quadrado de cada linha aqui, o valor dessa TI ao quadrado dividido por NI, menos T grande ao quadrado dividido por NK, vai dar minha soma de quadrados entre amostras. Na hora da prova, você só teria calculado, o T aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que é mais fácil até mostrar dessa forma. Na hora da prova, você vai ter que fazer algo parecido com isso aqui, né? Ó, deixa aqui, pronto. Aqui, ó. Eu prefiro que você faça assim na hora da prova. Vamos colocar maiorzinho aqui. Pronto. Organizar isso uma vez bem organizado, porque depois você vai usar sempre. T, Q, ó, T ao quadrado. E o Q. Então, o T da primeira linha, deixa eu ver como é que é. Será que ele me permite voltar no Paint? 316, será que ele permite? Deixa eu ver. Isso. 316. Esse segundo aqui, 348. Beleza.
Tá bom. Acho que deu para entender, né, gente? Deixa aqui assim. Pronto, 348, da última linha, 271. Pronto, você vai fazendo isso aqui na hora lá. Cada linha calcula o T. Calcula o T ao quadrado desta linha. Daí dá aqueles valores gigantescos, né? O 99.000. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Acho que vai conseguir tudo. Pronto. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Deixa eu ver. Pronto. Vai calcular o quadrado dessas coisas. E aqui eu já consigo organizar aqui. Vai botar aqui o quadrado. Aqui o quadrado. Aqui o quadrado da soma. Beleza. Eu já notaria também que essa primeira linha tem n igual a 5. Eu faria isso também. Eu botaria, tipo, sei lá, o n da linha. Aí aqui eu boto 5. Aqui eu boto 5. Aqui eu boto 5 também. Vai montando essas coisas. Faz os quadrados de cada valor e soma todo mundo. Beleza. Calcula a soma de quadrados entre amostras. 598. Beleza. Aí você vai fazer cada célula ao quadrado e somar uma linha. Vai dar 20.000 na primeira linha, 24.000 na segunda, 14.000 na terceira. Se eu somar todos os quadrados de cada linha, eu tenho o Q grande. Beleza. Com o Q grande, você já consegue, ó, Q grande está aqui, menos aquele termo que você já tinha calculado, você tem a soma de quadrados total. E aí, no próprio material, a gente fala, ó, dessa forma, você consegue montar a tabela, ó. Soma entre linhas, soma de quadrados total, a diferença dos dois é resíduo. Beleza. Graus de liberdade é o número de informações. A minha tabela tem 3 grupos e 5 elementos em cada um. Eu tenho 15. Se tivesse um valor faltando aqui, se isso aqui tivesse acontecido, ó, eu teria que prestar atenção. Não sai botando qualquer número lá. Você ia ter 14 no total. Beleza. Nesse caso, eu tenho 15 informações. Então, o que entra aqui na tabela é n-1. Então, 14. Eu tenho quantos grupos para analisar? 3 diferentes. O que entra aqui é 2, né? 3 menos 1, beleza. A diferença do total para o resíduo, a diferença do total para entre amostras é o resíduo. Beleza, aí resolve a equação, ó, a minha variância, que a gente chama de quadrado médio entre amostras, dá quase 300. Aí, a minha variância residual, ela dá 6,6, e aí vocês percebem que 6,6 é muito menor do que 300. Muito possivelmente existe pelo menos um grupo diferente dos demais lá dentro. Eu vou calcular o F amostral, que é a divisão desses dois, vai dar 45. 45 costuma ser um valor grande numa F. Aí você vai achar o valor lá na F, que você que seria a sua barreira. O valor lá na F, que é a sua barreira, é o seguinte, é o quadrado é o grau de liberdade do entre amostras, 2, e o grau de liberdade do resíduo, que você também calculou aqui, 12. E aí, com a significância, que ele pediu 5%, você ia chegar na tabela e achar 3,89. Percebam, eu tenho 45, é muito maior. Não é que você rejeita, é que você rejeita demais. Inclusive, vou até aproveitar que esse é o último explicação antes da gente parar o primeiro corte aqui, para fazer uma ressalva de um tema super importante junto disso tudo. Você tem lá, então, uma condição dessa. Você vai rejeitar H0, até aqui está tudo bem. A minha barreira, ela está lá no fundo, né? Ó, ela está muito longe. A minha barreira, na verdade, está aqui, mas a minha amostra está muito lá no fundo. Então, até o 3,89, eu tenho 5% de área. Aí, vamos lá, preste muita atenção. Você está aqui num sábado de manhã, prestando atenção. Então, esse é um momento crítico. Se a minha barreira fosse o valor da amostra, e se minha amostra assumisse o valor da barreira? Essa areazinha que eu estou tentando pintar, que é minúscula, estou tentando pintar em azul, esta área aqui, com certeza ia dar menor que 5%. Se você está acompanhando o raciocínio, até o 3,89 tem 5% em tudo. Então, aqui ia dar
um valor muito pequeno, ia dar 0,0001%, sei lá. Ia dar menos do que 0,01%. Pronto. Isto aqui é o que nós chamamos de p-valor. Eu não sei, a pessoa na prova não vai te dar para calcular o p-valor nisso aqui. Foi até uma questão que a Lara falou comigo ontem, e aí está bem claro para ela, espero que esteja bem claro para vocês também. Isso aqui é o p-valor. Eu não sei que número é, mas quando eu olho um valor amostral 45 e um valor crítico 3,9, isso tem que saltar aos olhos. A área que cobre o gráfico a partir do valor da minha amostra é muito pequena. Essa área aqui deve ser menor que 10 a menos 3, entendeu? E aí não seria de se espantar você ver uma afirmação falando assim, p-valor menor que 0,001, alguma coisa assim. Deixa eu deixar grande para... Não seria de se espantar uma alternativa ter uma afirmação dessa e você ter que dizer algo sobre isso aqui, tá? E o que eu estou querendo te dizer é, na prática, a gente já calcula isso no computador e pronto, e não fica fazendo crítico e amostral. Na prática, a gente só calcula o p-valor, mas, pô, tem que saltar aos olhos isso aqui, gente, tem que saltar. Você tem 3,9 e sua amostra deu 45, está muito longe, não é que tá um pouco longe. Então, a área do gráfico é muito pequena. P-valor, de novo, é a área do gráfico, caso a sua amostra fosse a barreira. Ok, dúvidas até aqui? Porque na sequência o que eu vou falar é de duas classificações, então eu vou dar uma pausa e aí voltar no próximo vídeo aqui, mas dúvidas nesse momento? Eu ou em queria algo só que... perguntar uma coisa. Nesse caso, como que calcula o p-valor? Neste especificamente, Heitor, você teria que estar num computador. Por quê? É o que eu falei para a Lara ontem. A gente chegou nessa conclusão juntos. A F, eu não sei se você lembra, mas ela é como se fosse tridimensional, né? Você tem grau de liberdade na entrada, no numerador, no denominador, e aí cada tabela que você recebe tem uma significância. Lembra disso? Sim, sim. Para achar o p-valor, o que você deveria fazer é Procurar na tabela, né? procurar Uhum. procurar a tabela com o nível significância, com, tipo assim, você recebe acho que a 1%, a 5% e a 10% na prova, é isso? Eu acho que é só a 1 e a 5. Tá, você recebe a 1 e a 5, mas, então, você ia ter que estar olhando graus de entrada 2, você ia ter que procurar o 2 de entrada, com 12 de denominador, e aí você ia ter que achar a tabela cujo entrada 2 e 12 retornaria 45 e 34. Aí, Uhum. Não entendi. logo, Não dá. Se fizessem várias tabelas. na análise de variância, ele não vai te pedir para calcular um p-valor. O que já aconteceu, que acho que foi o que a Lara falou comigo ontem também, é que a resolução falava, eu rejeito H0 porque o p-valor é menor que tal, né, menor que 5%. Isso faz todo sentido de quem resolveu a questão, como essas questões são resolvidas na prática, que é no computador com algum algoritmo calculando o p-valor para você, e aí deu menor que 5%, então você rejeita, pronto. Mas você não tem condições na hora da sua prova, nesse jeito que está sendo cobrada, de calcular o p-valor. No teste de médias você teria, vê se faz sentido, se a gente está resolvendo essa questão aqui, que é muito boa a sua pergunta, vê se faz sentido, Heitor, por favor. Vou tentar abrir um teste de médias aqui. Nesse daqui, ó, você teria condições, porque a sua tabela, por exemplo, de uma T-Student, se fosse o caso aqui, você conseguiria entrar com 478, você ia ter que padronizar isso aqui, deixa eu achar um padrão. Você ia ter que entrar lá com, vou dar um exemplo, vai, para ficar mais fácil. Você ia ter que entrar com 1,28 e descobrir qual é a área do gráfico que atende, né, que pega a partir do 1,28 para cima, quanto que ele está percorrendo. Uma distribuição... 1,28? Se você tivesse... Deixa eu ver se eu tenho a prova. Deixa eu ver se eu tenho... Essa daqui é a de vocês, né? Deixa eu achar aqui. Ó,
Vou tentar fazer o seguinte, ó. É uma boa para a gente analisar aqui, ó. Vira para cá, para a direita, pronto. Será que ele vai distorcer muito? Acho que dá para entender, vai? Pronto. Não, dá sim. Vamos colocar aqui. Pronto, preencher com 0. Vamos fazer um desenho aqui. Essa daqui é uma T-Student que pega os valores de área do gráfico maiores do que ela. O que está escrito aqui, ó, está escrito aqui, é que ele te dá a probabilidade a partir de um valor. Se eu tiver... essa T-Student está linda. Se tiver um valor T aqui, ele está pegando a probabilidade de ser maior ou igual. Ele está pegando isso aqui, né? É isso que está escrito ali. Certo? Mais ou menos? Certinho, certinho. Eu teria que achar... Normalmente, o que você faz? Você entra com um valor de T-Student e sai com uma probabilidade, não é isso? Tipo, eu entro lá em 1,88, vai dar uma probabilidade de 10% ali na cauda, não é isso? Que eu estou entendendo aqui. Sim. 1,88, 10. Com 2 graus de liberdade, Perfeito. ele sai a 10%, não é isso? Sim. Lá na sua prova, se você quisesse saber, você teria que fazer isso daí. Minha amostra tem 15 graus de liberdade, aí você já está nessa linha aqui. E o meu valor amostral que eu estou vendo é 2,01, sei lá. Está próximo demais desse número aqui. Aí, dado uma entrada, na hora da prova, você consegue achar uma área. Então, o seu p-valor seria o 2,5 aqui, sabe? Entendi. Beleza, perfeito. Isso você conseguiria fazer no caso ou da T-Student e mais ainda no da normal. Especialmente do da normal. O da normal aqui, não vou conseguir inverter agora, mas o da normal aqui já te dá até as áreas contidas no gráfico. O da nova, não. Porque você teria que ter uma dimensão a mais, né? Você teria que ter a tabela da F lá, ela é 3 entradas, né? Grau de liberdade numerador, denominador, e a terceira entrada é a significância. Então, você teria que ter acesso à tabela 3D para fazer isso. Entendeu? Entendi. Obrigado. Que isso. Gente, alguma dúvida em ANOVA com um fator? Prometo. Manda. Posso só tirar uma dúvida? É que eu vi vários exercícios com essa questão do p-valor. Tipo, assim, o que eu geralmente estava resolvendo como era, o p-valor ele acho que é menor do que a significância, teoricamente eu rejeito, ou não, agora eu não lembro. Vamos lá. Ótima pergunta. Porque os que eu vi, eles já davam o p-valor, então eles davam a tabela parcialmente, pediam para se completar, e aí eles davam as afirmações, e aí sempre tinha essa afirmação, com relação ao p-valor. E aí sempre era uma que eu não tinha muita certeza, e aí eu vi uma resolução que ele meio que usava fazer isso de menor do que a significância, rejeitava ou não, eu não lembro agora qual que é. Vamos lá. Barreira 30. Ok? Eu tenho uma distribuição, 5%, a barreira é 30. Se a minha amostra, vou colocar minha amostra em verde. Não, em azul, melhor. Em verde, vai. Em verde, para mudar aqui. Se a minha amostra der 25,5, o que acontece? Nesse caso que eu estou te mostrando. Se a amostra está antes, então o valor é maior do que o alfa. Não, calma. Tudo bem. Não pense pelo valor, estou falando só o que você já conhece. Barreira é 30, deu 25,5. O que eu faço? Você não rejeita. Não rejeito, ok. Por outro lado, se isso aqui der 35,5, ele já cai, eu rejeito. Eu ia tentar até andar com ele, mas ele não deixou. 35,5, eu rejeito. Por quê? Porque ele cai na região crítica, ele está para cá, certo? Uhum. Tá.
Vamos colocar os dois casos, então. Ó, 35,5 e vou colocar agora, sei lá, em roxo, 25,5. Pronto. São dois casos diferentes, mas vamos lá. Se minha amostra fosse a barreira, a área dela seria maior que 5%. Vê se faz sentido. Estou botando no caso 1 aqui, ó. Certo? Uhum. Qualquer hora, um próximo tema assim, é que você já vai ter passado, tá? Então, seus bichos vão conseguir aprender isso de uma maneira melhor. Eu trago um exemplo específico disso, tá? Agora eu estou fazendo só no Paint, mas beleza. Isso é maior que 5%. A minha amostra, a área que ela cobre, quando eu assumo a minha amostra como barreira, é o que a gente chama de p-valor. Então, nesse caso aqui, vou tentar ser bem análogo ao que a gente está falando. P-valor maior de 0,05. O que a gente chama de significância aqui de 5%. É que 5% do meu gráfico está na região crítica. Seria isso, então, da área do meu gráfico. Os jeitos são diferentes de construir o conceito. O conceito dos 5% eu estou assumindo 5% de erro, beleza. Se eu quero calcular isso à mão, eu vou ter um valor na distribuição que é compatível com 5%. É o que a gente está chamando de barreira. Beleza, esse é um jeito de fazer o problema. O jeito prático é você não ficar calculando barreira. Você até tem os 5% como uma referência, mas você já pega a sua amostra e tira a área do gráfico que ela corresponde, entendeu? E você chama isso de p-valor. Isso. E aí, se o p-valor é maior que 5%, com certeza você não rejeita. Com certeza a sua amostra já está atrás da barreira. Seja ela qual barreira for. Se eu tenho o p-valor, eu não preciso saber o valor da barreira. Entendeu? Ah, tá. Então, por exemplo, esse exercício que ele já me deu o p-valor, eu não precisaria ficar calculando tudo. Eu já ia direto e analisava com relação ao... Isso. É isso aí. Na prática, é assim que a gente faz. O valor menor que 0,05. Aqui, ó, eu já fiz para o caso verde. Vê se faz sentido agora, ó. Se a minha amostra fosse 35,5, né? Eu nem sei qual... Eu não estou nem te falando qual área que corresponde. Mas eu sei que é menor que 5%. Então, aí é um problema inverso. Se eu já tenho o p-valor, eu já decidi o teste, entendeu? Uhum. Faz sentido? Sim. Mas aí, por exemplo, é que dependendo do... Porque ele poderia dar, por exemplo, p-valor para o entre amostra só, né? Aí eu não precisaria, tipo, esse já seria a área, não precisaria, por exemplo, dividir pelo... Vamos lá. Do P-valor residual. Nada, ia ser a área do gráfico na distribuição F coerente a este número, 45 e 34. Ah, tá. Entendeu? A minha pergunta seria coerente ao quadrado médio ou seria coerente a... Já o valor que você imputa na distribuição, que no caso é uma F. Obrigado. Será que é F? Tá vendo a minha tela no RStudio, né? Sim. Isso aqui é um programa que a gente usa na prática mesmo para fazer coisas com estatística. Vamos ver aqui. Quantil, eu quero saber uma probabilidade numa distribuição F. A probabilidade, aí vamos ao vivo tem dessas, mas vamos tentar, porque isso aqui ajuda bem a entender. Entra com o valor que a gente calculou era 45 e 34, não é? 45 e 34, vamos botar aqui. Tá dando para enxergar isso aqui? Você que aumente o zoom. Dá. Melhorou?
Mais ainda? Tá bom. Agora tá maior. Boa. Graus de liberdade 1, 2. Grau de liberdade 2, 12. Então, 2 e 12. Ó, tô pegando aqui, ó. Lower tail igual a true. Eu acho que é falso. Eu quero pegar só o que vem acima dele. Então, vamos botar aqui, ó. Lower tail. Tail igual a falso. Pronto. Supostamente isso aqui vai me dar a área embaixo do gráfico a partir do 45 e 34, tá? Uhum. 2,55 vezes 10 a menos 6. O negócio é minúsculo. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. É como se eu estivesse te dizendo que esse 45, ele tá numa cauda lá tão distante que, pô, deixa eu ver isso em porcentagem, isso aí é 2,5 vezes 10 a menos 4. Já em porcentagem, sabe? É muito pequeno, né? Tipo, com certeza, digamos que com certeza tem algum diferente. Digamos que tivesse dado 15. 15 já dá uma coisa ainda assim distante, ó, que daria 0,05, mas 0,05 é menor que 5%. 0,05% é menor que 5%, então tá longe. A gente sabe, a gente calculou. Vamos ver o gabarito disso aqui. Se eu botar 3,89 era para dar 5%. Será que a gente acertou? Tá quase no 5. Aqui é o arredondamento aí o arredondamento das tabelas. Mas tá certo, né? A questão tá certa, não tá? Uhum. Mas você não tem condições de fazer isso que eu fiz aqui na hora da prova. Porque você teria que ter a tabela tridimensional da F, entendeu? Doideira, né? Deixa eu... Mais alguma dúvida, Rafa? Deu para explicar bem? Não, deu para entender. Obrigado. Tá. Deixa eu parar de gravar, que senão vai ficar gigantesco isso aqui.